Olá, começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Gustavo Peta, do PCdoB. Olá, vereador, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara. Muito obrigada. E o governador Geraldo Alckmin anunciou, infelizmente, que o fechamento da oficina Hilda Hilst, que oferece diversas oficinas e cursos voltados para artes cênicas, teatro, cinema, fotografia, mídia digital. E o vereador apresentou uma moção de apelo para evitar que essa oficina se feche. Vereador, qual é a importância da oficina para a cidade de Campinas? Olha, nós temos já pouquíssimas oportunidades na área da cultura, no campo das artes, oferecidas pelo serviço público ou pelo governo municipal, estadual e federal na cidade. E a oficina Hilda Hilst é uma dessas poucas oportunidades que as pessoas têm de fazer um curso em uma área dessa, ou ter a oportunidade de interação com outros artistas da cidade. E o anúncio do fechamento realmente causou muita indignação na classe artística de Campinas. Há inclusive uma manifestação marcada para o dia 11, no Centro de Convivência, uma manifestação cultural, onde a criatividade vai fazer parte para chamar a atenção da população para o problema que é o fechamento dessa oficina. E também para não deixar morrer o nome da Hilda Hilst, exatamente, né? Uma escritora tão notável aqui para a nossa cidade. A oficina em si é importante e a homenagem foi muito merecida, né? A escritora Hilda Hilst, ela não nasceu em Campinas, nasceu na cidade de Jaú, mas passou boa parte da sua vida artística na cidade de Campinas. E é uma referência para todos nós, né? É um dos grandes nomes da cultura da cidade de Campinas. Então, a gente sabe que há um contingenciamento de recursos por parte do governo do estado em várias áreas, inclusive um impacto maior na cultura, mas é evidente que é preciso buscar alternativas. O fechamento só não resolverá o problema e criará um vácuo de oportunidade para a classe artística na cidade de Campinas. Então, eu como vereador me somo a essa indignação de muitos artistas e estamos tentando impedir que isso ocorra, apelando para o governador Geraldo Alckmin uma solução diferente dessa que foi proposta pela Secretaria de Cultura em parceria com as entidades que fazem a gestão desses espaços no estado de São Paulo. Então a Secretaria Estadual de Cultura que gere a a Secretaria ela tem algumas parcerias com algumas organizações sociais, mas é ela que é responsável pela oferta e pela oportunidade da oficina aqui em Campinas. Então a gente está lutando para que isso não ocorra. A previsão é agora, já para o mês de abril, mas a gente está tentando impedir porque isso vai ser um prejuízo enorme para a cidade de Campinas, para a região e para a classe artística como um todo do estado de São Paulo. Tá, e qual é a justificativa do governador? A única justificativa, o governador não respondeu ainda publicamente qual a justificativa, mas o que parte da Secretaria de Cultura e das próprias organizações sociais que ajudam na gestão desses projetos é o contingenciamento de recursos. Agora a gente sabe que a cultura já tem pouquíssimos recursos, são investidos pouquíssimos recursos na área cultural. Então o impacto de um contingenciamento é fatal, né? Numa outra área em que você tem um volume maior de recursos, o contingenciamento impacta menos porque há mais possibilidade de manobra, né, no gerenciamento dos recursos. Na cultura a gente sabe que é muito difícil. Então por isso do apelo para que isso não ocorra na área cultural e não impacte nesses trabalhos já bem-sucedidos que estão sendo desenvolvidos no estado. E o primeiro passo é a moção, o segundo é a manifestação. O que o senhor pensa também caso ocorra mesmo o fechamento da oficina? A gente está tentando um contato com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para reverter essa situação, né? E acho que essa mobilização do dia 11, esse papel da Câmara de Campinas de apelar ao governador pode surtir efeito. Então nós vamos insistir ainda na ideia de que isso deixe de ocorrer para que a oficina continue existindo na cidade. Tá certo. Agora o senhor também apresentou outro projeto voltado na área da cultura, referente a que autoriza o município a realizar e criar programas que estimule e incentive a ocupação de imóveis cujo acesso seja por logradouros públicos, por cinemas e teatros. Qual que é o objetivo desse projeto exatamente, vereador? Olha, Pamela, na verdade é o seguinte, em Campinas nós já tivemos um momento da história da nossa cidade em que o centro da cidade era muito visitado, inclusive no período noturno, por pessoas
por amantes do cinema, das artes em geral, porque nós tínhamos ali na Regente Feijó uns 3 ou 4 cinemas que funcionavam ali, né? Eu mesmo. O Cine Paradiso. O Cine Paradiso também até um pouco mais recente, mas na Regente Feijó nós tivemos ali o Cine Windsor, o Cine Regente, que eram cinemas de rua, né? Eu mesmo, na minha infância, cheguei a assistir alguns filmes ali. Depois nós tivemos a experiência do Cine Paradiso, nós tivemos o Centro Cultural Vitória, o Centro Cultural Evolução, né? Todas essas experiências que ajudavam muito no sentido de tornar o centro da cidade mais vivo, né? Principalmente no período noturno, porque a gente sabe que o centro de uma grande metrópole como Campinas é o coração comercial da cidade, né? A área de serviços funciona, mas principalmente durante o dia. E à noite há uma degradação grande, né? Nós sabemos que muitas vezes no período noturno, pela falta de ocupação do espaço, aquele espaço fica reservado para atividades ilícitas, para o consumo de drogas, para prostituição. E a gente precisa atuar no sentido de revitalizar o centro das grandes cidades. E Campinas não é diferente dessa situação das grandes metrópoles. Você vai em algumas metrópoles na Europa, em outros países, mesmo aqui no Chile, em Santiago, você vê uma cena cultural forte que ajuda nessa revitalização. Então, meu projeto de lei visa incentivar iniciativas do terceiro setor ou iniciativas da própria área privada para se instalarem no centro da cidade. Agora, para isso é preciso algum tipo de incentivo, porque senão aquele investidor prefere correr para os shopping centers ou para outras alternativas. Incentivo fiscal. Incentivo fiscal. A minha proposta... Publicidade, alguma coisa Exatamente. A minha proposta é uma proposta para a casa discutir, mas eu quero levar muito esse debate agora para o debate do plano diretor. Nós estamos agora já iniciando os debates do plano que vai vigorar para os próximos 10 anos, de 2016 a 2026, e a gente precisa pensar muito bem como deve se dar a ocupação dos espaços urbanos na cidade. E acho que o centro tem que reservar uma parte do centro de Campinas exatamente para revitalizar essa área cultural que ajuda na revitalização do centro como um todo. E esse incentivo fiscal seria para quê? Para a instalação de um teatro de um teatro que tenha acesso direto à rua, né, de um cinema, né, e de outros estabelecimentos culturais. E popularizar mais também, né? Tirar um pouco dos shopping centers, que é a única alternativa hoje. Né? Exatamente. Isso tornaria o acesso mais fácil para uma parte da população e ajudaria nesse projeto de revitalização do centro. Enquanto a gente não trouxer para o centro da cidade, e digo, principalmente no período da noite, uma vida de verdade, vida cultural, as pessoas circularem pelo centro, o centro à noite vai ficar sempre reservado para atividades ilícitas e que acabam expulsando muitas vezes as pessoas até de quererem morar no centro, né? Porque também seria uma alternativa, aumentar a moradia no centro e não ser só um espaço comercial, mesclar isso. Mas as pessoas acabam preferindo, optando não morar no centro exatamente por conta dessa degradação no período noturno. Então o projeto tem esse sentido. Estamos levantando um debate aqui na casa, na Câmara, mas queremos levar também para a discussão do plano diretor, que também dentro do plano diretor isso pode ser resolvido com uma política de incentivo e de estímulo para os estabelecimentos culturais poderem ficar no centro da cidade. E esse projeto do Executivo de revitalizar o centro da cidade agora também, a Glicério também vai contribuir, né? Com certeza. Ajuda bastante. Acho que a Glicério, que é a principal rua, né, da nossa cidade, já está em curso a sua revitalização. Isso vai ser muito importante, vai mudar um pouco a cara do centro, e isso pode estar acoplado com esse esforço do Poder Executivo de revitalizar o centro da cidade. Eu acho que as mudanças que estão sendo construídas na Glicério vão ajudar muito também nesse sentido. E esse projeto tramita na casa ainda? Tramita na casa. Tá, mas ainda não foi votado. Ainda não foi votado, está em discussão. A ideia é que ele seja discutido aqui, mas ao mesmo tempo esteja dentro do debate do plano diretor. Tá certo. E que tipo de cinema que o senhor pensa, por exemplo, para esses espaços aqui no centro da cidade? Eu acho que tem uma carência em Campinas grande
depois do fechamento do Cine Paradiso. Teve até uma substituição um pouco, por exemplo, para o Cine Topázio, que ficava no Shopping Prado. De que são cinemas de arte, os cinemas mais alternativos ao grande mercado, porque é evidente que aqueles que valoriza o cinema brasileiro. Exatamente, também, né? Porque aqueles que têm um apelo comercial grande já têm o seu espaço. Há inúmeras salas em shopping centers da cidade que oferecem espaço para as grandes exibições, tanto estrangeiras e algumas até brasileiras. Mas há um mercado cada vez mais forte, inclusive no Brasil, de produção do cinema nacional, que muitas vezes não tem aquele apelo imediato de uma grande bilheteria, mas que precisam ter os seus espaços, né? Que são cinemas que muitas vezes provocam reflexão, debate, discussão sobre um determinado tema. E muitas produções nem chegam na cidade. Muita gente acaba tendo que se deslocar a São Paulo para assistir, por exemplo, um determinado filme, porque a circulação fica muito restrita em São Paulo, no Rio de Janeiro, em poucas capitais. E são produções excepcionais que às são vezes grandes a gente produções. perde, não assiste, né? Não Exatamente, porque hoje é um grande problema, aliás, do cinema brasileiro. Há muito investimento e financiamento para produção e há pouco espaço para circulação. Então você produz grandes filmes com grande investimento, inclusive público, mas fica restrito a pouquíssimas salas e aquilo acaba não chegando no número de pessoas que poderia chegar. Então também é evidente que o meu projeto não discrimina. Se um cinema comercial quiser se instalar no centro da cidade, será muito bem-vindo e é muito bom. Mas acho que também abre espaço também para cinemas que procuram exibir filmes que não estão contemplados, vamos dizer assim, pelo grande mercado. E para atender um outro tipo de público também que necessita, né? Que necessita e que Campinas tem, porque Campinas é uma cidade universitária, uma cidade muitas pessoas que procuram esse tipo de filme e acabam não encontrando e acabam se deslocando, inclusive, para São Paulo para poder ter acesso. Tá certo. E, vereador, o senhor é autor também do projeto referente à Cultura Viva, que já é um programa do governo federal, né? Que institui a Política Municipal de Cultura Viva, ou seja, aqui em Campinas, destinada a promover a produção e difusão da cultura e o acesso aos direitos culturais dos diferentes grupos coletivos. E o objetivo desse aqui? Esse tem o objetivo principalmente no sentido de valorizar a diversidade cultural que é muito rica na nossa cidade. Campinas tem diversos grupos culturais, grupos diferentes, que atuam com manifestações distintas e que precisam de estímulo, né? E o projeto Cultura Viva, que foi aprovado no âmbito federal, tem esse objetivo, né? Apoiar, estimular, fomentar atividades artísticas, culturais de grupos das várias áreas do campo das artes, mas também de outras áreas culturais. E a gente quer trazer isso para Campinas. Aliás, Campinas foi um pouco um berço dessa ideia do ponto de cultura. Com o secretário Célio Turino, que foi secretário de Cultura no governo do Jacob Ittar, se começou a pensar nesse mecanismo, que é, na verdade, diferente do que muita gente pensava. Muita gente pensava a cultura para a cidade da seguinte forma: nós precisamos levar cultura aos menos favorecidos, nós precisamos levar as exibições que são feitas geralmente no centro da cidade para a periferia. Se inverteu essa lógica. Na verdade, o poder público não precisa levar a cultura para ninguém. O poder público precisa estimular e fomentar a produção cultural que já existe nos diversos cantos da cidade. Se você vai na periferia de Campinas, você encontra lá grupos culturais ligados à música, a artes visuais. Esses seriam os pontos de cultura. Exatamente. Esses grupos. O Estado não tem que determinar o que vai ser feito. Isso é uma forma muito intervencionista. O Estado, o poder público, tem que estimular e fomentar o que já vamos dizer assim, criado pelas comunidades, né? Você, por exemplo, a Casa de Cultura Tainã, vou dar um exemplo, que fica ali no Nóbrega, perto do Castelo Branco, por ali. Que é bem rico também essa região, né? Exatamente. Eles têm grupos de teatro. Tem vários bem grupos. Legal. É um ponto de cultura. Aí você pega a comunidade João Dito Ribeiro, que fica ali em frente à PUC, que inclusive uma área que foi tombada, que agora está sendo... Fazenda Roseira, né? Fazenda Roseira. Ali também há uma produção principalmente vinculada à cultura negra,
que tem uma participação muito importante na formação cultural da cidade de Campinas. E assim por diante. Então, o poder público deve estimular, e não só grupos mais tradicionais, né, que já têm uma história mais rica na cidade, mas também grupos novos, que estão aí se apresentando com inovações, com aspectos que misturam muitas vezes manifestações culturais brasileiras e estrangeiras. Acho que a gente tem que estar aberto a tudo isso, mas o poder público tem que apoiar, porque como eu falei, por exemplo, do cinema no centro da cidade, o mercado na área cultural dá conta daquilo que tem um retorno imediato, né? Que tem um retorno de marketing ou que tem um retorno de bilheteria que permite a sua sobrevivência. Mas o mercado não dá conta de tudo. Então o Estado, o poder público, tem a obrigação sim de fomentar e de estimular manifestações culturais que não estão vinculadas diretamente aos interesses do grande mercado. Porque o mercado é da sua natureza, ele busca o lucro, ele busca o retorno imediato, ele não vai investir naquilo que só pela sua característica original e interessante, não é por isso que ele irá investir naquilo que ele tiver o retorno imediato. Então muita gente fica desamparada quando você pensa política cultural só promovida ou provida pelo mercado. O poder público tem que cumprir a sua parte e é por isso que esse projeto vem nesse sentido, né? De estimular, de fortalecer a força viva da sociedade, que é original, que tem as suas manifestações legítimas e que precisam ter o apoio do poder público. Uhum. Lembrando que a Câmara também exerce seu papel, vereador, porque a TV Câmara está com esse objetivo de estimular as produções independentes. Então, nós apresentaremos documentários, desenhos promovidos por grupos independentes e que não tem o mercado, né? Não tem aquele espaço no mercado. Nós temos um programa aqui que chama Conexão Cultural, que também procura trazer, estimular os grupos aqui de Campinas, cantores, cantoras, grupos que infelizmente não têm espaço. Isso é muito interessante, na mídia comum, porque né? a TV Câmara cumpre exatamente aquele papel que cabe, né, à TV pública. Isso. Né, que é exatamente dar espaço para outras vozes, né, para outros atores que não estão incorporados, vamos dizer assim, na lógica do... Não é que é a lógica, é vamos dizer assim, a natureza, né, do grande mercado, que é a busca insana, vamos dizer assim, ou imediata pelo lucro. É um meio de divulgação para esses grupos, esses pontos de cultura. Exatamente. Então, sempre que o senhor tiver também uma sugestão aqui para a gente trazer para a TV Câmara, o senhor fica à vontade. Com certeza, com certeza. E a gente tem que parabenizar o trabalho da TV Câmara nesse sentido. Acho que a TV tem incorporado exatamente esse sentido e esse papel, né, que é dar espaço para todos aqueles que produzem muita coisa boa na cidade de Campinas. Tá certo. Vereador, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas o senhor fica à vontade para fazer suas conclusões finais. Eu acho que a gente precisa mobilizar a cidade de Campinas, os artistas em torno desses objetivos, né? Eu realmente estou muito envolvido na luta para que a gente não permita o fechamento da oficina Hilda Hilsch, que seria um prejuízo para a cidade de Campinas. E esses dois projetos, tanto o cinema e o teatro, o estímulo para o cinema e o teatro poderem se instalar no centro de Campinas e também o projeto Cultura Viva, vão no sentido de estimular e de fortalecer o papel do Estado no fomento das manifestações culturais. Não é o Estado interventor e nem o Estado ausente. É o Estado cumprindo o seu papel de estimular e fomentar manifestações culturais legítimas na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Tá bom, eu que agradeço. O Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Gustavo Peta também no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. E não deixe de acompanhar o trabalho do vereador no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, acompanhar também o perfil do vereador no Facebook e, claro, as sessões ordinárias, que acontecem às segundas e quartas-feiras, às 6 horas da tarde. Nós agradecemos a sua audiência e até um próximo programa.